parte mais difícil é chegar a casa e ter 3 potes de cinzas olharem para mim. É horrível. Nós somos formatados e formados para salvar vidas, mas precisamos de ferramentas, equipamentos e homens. O município de Santarém está a trabalhar para termos depois um estudo concreto se fará a pena investir mais nos nossos sapadores, se investir nos voluntários. Em cada turno há apenas 6 a 7 homens de serviço. Um fica na central, a receber as chamadas telefónicas, 2 com a ambulância do INEM e sobram 3 ou 4 para outras ocorrências. A Companhia de Sapadores de Santarém tem uma falta de efetivo muito grave. Há muito tempo que andamos a tentar que este problema seja corrigido, porque o socorro acaba por estar em causa quando não há efetivos. Não só o socorro, mas também como a segurança dos próprios operacionais, porque há procedimentos próprios a tomar, há medidas próprias, seja em qualquer tipo de ocorrência, que necessitam de um número de elementos mínimo. No dia 1 de maio, um domingo, ao final da tarde, os únicos bombeiros disponíveis saíram para uma ocorrência, um corte de árvore em Casével, a mais de 20 km de distância. Quando o alerta para um incêndio num apartamento soou, o quartel não tinha equipa para o combater. Os nossos sapadores não foram esses porque estavam noutra ocorrência. Agora, essas ocorrências, infeliz, que é um incêndio onde se perdem vítimas, temos agora. O município de Santarém tem 4 corporações de bombeiros no seu território. Somos dos concelhos que, do ponto de vista da sua captação, mais investe em proteção civil. A fita do tempo da ocorrência revela que o Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém acionou os meios assim que recebeu o alerta. Além dos chapadores, também os voluntários de Santarém estavam sem meios e o pedido acabou por ser aceito pelos voluntários de Almeirim. Já a viatura de combate a incêndios urbanos estava a sair quando, afinal, os voluntários de Santarém se puseram a caminho. O alerta foi dado às 20h18 e a mim ligaram às 20h20. Eu fui o primeiro a chegar, a polícia chegou a seguir, às 20h35 chegou a ambulância do INEM e às 20h40 chegaram os bombeiros. Como é que nós temos 2 corpos de bombeiros em Santarém, sendo um deles sapadores profissionais, da responsabilidade da autarquia, e o tempo de resposta foram 20 minutos. 20 minutos. É surreal e isto dito de voz de alta para mim ainda me faz mais confusão. O apartamento onde Bruno Galvão foi criado e onde ainda viviam os pais e o gato Cucas, que também não sobreviveu, situa-se no centro da cidade. A deslocação entre os bombeiros chapadores ou os bombeiros voluntários de Santarém até aqui, à minha casa, ou à Escola Genestal Machado, em menos de 5 minutos estão cá. Isto tem que ser em marcha de urgência. Para nós fica sempre o sentimento que se podia ter feito muito mais, com muito melhor qualidade, com muito mais rapidez. Todas as pessoas no país têm que ter direito a ter um corpo de bombeiros que está 24 horas por dia a sair no imediato disponíveis para socorrer. Nós já dotámos recentemente as nossas outras 3 corporações de bombeiros voluntários, de Alcanedo, de Pernes e os de Santarém, com 2 equipas de intervenção permanente, ou seja, cada equipa de intervenção permanente tem 5 homens, uma parte que é paga pelo município de Santarém e outra que é paga pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Portanto, desde há cerca de um ano e meio, 2 anos, cada uma das nossas corporações tem mais 10 homens que é para incêndios e para socorro. As equipas de intervenção permanente são para isso mesmo. E vamos ter uma terceira EIP para isso, ou seja, nós estamos a fazer um investimento contínuo em todas as nossas corporações de bombeiros do Concelho de Santarém. A Câmara Municipal de Santarém tem um custo anual de 1.300.000 euros com a Companhia de Sapadores e de 400.000 euros com as 3 corporações de voluntários de Santarém, Pernes e Alcaneda. Bruno Galvão mantém a casa fechada. Está vazia de vida.
Vai lá de vez em quando, sempre que sente necessidade de estar junto dos pais e do gato Cucas. Perdi 3 pessoas da família. Um gato é família. É o meu familiar de 4 patas. É o meu melhor amigo de 4 patas. Quando o incêndio deflagrou, estava a fazer compras com a mulher e chegou em poucos minutos. Eu fui o primeiro a chegar, eu fui o primeiro a entrar em casa, porque eu tinha chave. Quando abro a porta, deparo-me com imenso fumo. Tento dar 2 passos para dentro de casa, não consigo, volto para trás. Acendo a luz com o telemóvel, faço uma nova investida no fumo, para a sala para onde eles estavam. Não consegui, voltei para trás. O fumo era muito, o calor também, mas não desistiu. Acabou por entrar pela cozinha e acedeu à varanda que era comum à sala. Conseguiu levantar um pouco do store e partir o vidro. Obviamente que depois o pânico dá conta de nós. Voltei outra vez para baixo. Só me lembro depois de voltar a subir e ter um polícia comigo. Essa parte nunca me esqueci na vida, que foi ver a aflição do polícia, que era exatamente a mesma que a minha. Que era abrir a janela e tentar fazer alguma coisa. Nunca me esquecer da cara do exigente homem e da aflição dele. Tenho a nítida certeza que nem que ele estivesse queimado, ele tinha feito tudo para tirar os meus pais lá de dentro. Maria Graciosa e Simão foram encontrados mortos e Bruno Galvão começou a fazer o luto. Só há poucos dias começou a questionar a resposta dos meios de socorro. Isto está-se pela ordem inversa das coisas. Porque eu sou o primeiro a chegar e eu fui avisado depois de ter entrada da chamada no INEM. Chega a polícia, chega a ambulância, só chegam os bombeiros no fim. Isto é a troca, a ordem das coisas é surreal. E as dúvidas deram lugar à revolta que não esconde. A responsabilidade do Socorro em Santarém é da Companhia de Sapadores de Bombeiros. Devia de haver um mínimo de 80 operacionais e temos 32. Também deveria de haver um mínimo de 20 operacionais por turno. Nesse dia estavam 7. Sendo que desses 7, um é afeto à central. E os outros 2 são afetos à ambulância do INEM. Esses meios saíram e o quartel ficou sem meios. E esta é uma das partes que é surreal. Como é que é possível que numa capital distrito existirem 6, 7, às vezes 5, se um sai para uma ocorrência, deixa de haver suporte, deixa de haver uma redundância, seja o que lhe quiserem chamar, para prestar socorro a outra ocorrência. E eu tenho a certeza que 99% da população de Santarém não sabe isto. E quanto mais pensa no assunto, mais difícil se torna viver o luto. Nós nunca iremos saber se os 20 minutos iriam fazer diferença ou não. Tem a vida transformada no pesadelo, uma dor que não consegue descrever, não descansa e só consegue dormir quando o sono toma conta de si. No final disto tudo eu tenho uma inveja enorme de quem tem por missão segurar o socorro em Santarém. Porque enquanto essas pessoas vão para casa, vão abraçar os seus entes queridos, falam ao telefone com os pais, com os filhos, fazem festas no gato, fazem festas no cão. Eu, quando chego a casa, eu olho para 3 potes de cinzas que tenho em cima da prateleira. Filho único, sente que perdeu o suporte, as referências de uma vida. Aceitou falar à nossa reportagem porque alguma coisa tem de ser mudada. Um desfecho trágico como o que está a viver e a dúvida se a família se tinha salvado, se o socorro tivesse chegado mais cedo. São algo que não devem voltar a acontecer e por isso deu voz à sua revolta. A solução para a falta de efetivos dos sapadores pode passar pela fusão dos profissionais que integram a Companhia de Santarém com o Corpo de Bombeiros Voluntários. Verificámos que, do ponto de vista da operacionalidade, que é importante para nós, se calhar teremos que apostar mais nas associações comunitárias de bombeiros voluntários do que efetivamente estar a apostar mais na nossa corporação de sapadores. E daí, uma das coisas que está em cima da mesa atualmente, que estamos a estudar e nunca o escondemos nem aos sapadores, nem às outras entidades, é de podermos fazer vamos chamar uma junção que é mais fácil para as pessoas perceber, ou seja, um corpo misto entre os bombeiros voluntários de Santarém e o Corpo de Sapadores de Santarém. O território de intervenção dos sapadores é o mesmo território de intervenção dos bombeiros voluntários.
Não é a primeira vez que a ideia surge em Santarém e noutros concelhos com bombeiros municipais ou sapadores. Traz poupança para as câmaras municipais que deixam de ter o exclusivo no financiamento do socorro. Quando se fala de proteção de pessoas e bens, o investimento não deve ser considerado como gasto, mas sim como investimento. É um seguro que estamos a pagar para quando correr mal estarmos ali protegidos. Tem que haver outro modelo de proteção civil. O modelo atual está em falência e se calhar caminhar para uma profissão a nível nacional. Aí sim estaremos a falar realmente em evoluir como país a nível da proteção civil. De outra forma, sem garantir formação e profissionalismo, não vamos evoluir em nada. Portanto, essa ideia dos amadores e dos voluntários e profissionais, todas as corporações das associações humanitárias de bombeiros têm bombeiros profissionais. Há aquela ideia que os sapadores, são profissionais e que os outros são todos amadores. É um erro. Há ainda outras razões a opor as partes. Existe aqui um diferendo com o município, em que o sindicato interpelou o município por várias vezes com pareceres para se corrigir isto, em que os bombeiros saíam lesados em quase 30 horas mensais que as efetivavam, horas de trabalho extra, que as efetivavam, mas não as recebiam. Os sapadores estão distribuídos em 4 turnos de 12 horas cada, o que ultrapassa em muito as 35 horas semanais na função pública. Nós trabalhamos nestes turnos há mais de 10 anos, toda a vida teve, mas de um momento para o outro deixou de ter cabimento legal para pagar e deixou de as pagar, onde nós permanentemente continuamos ainda a fazê-las. Isso é uma questão que está completamente encerrada para o município de Santarém, porque em tribunal o sindicato perdeu isso em toda a linha, como perdeu em Santarém, perdeu em Viseu, perdeu numa série de concelhos. A IGF pronunciou sobre essa matéria, não podemos pagar. A IGF é a entidade que vem fiscalizar os municípios e diz agora, eu ia fazer um pagamento contra uma decisão das entidades que nos fiscalizam. Portanto, isso eles podem ter recorrido. Agora, eu sei que noutros concelhos que perderam em todos os locais essa matéria e agora já perderam o recurso. Mas, portanto, eu não percebo isso. Já é um não assunto. E ao contrário do que o Sr. Presidente diz em reuniões de Câmara, que ganhou os processos ao sindicato, é mentira. Mas que o Sr. Presidente mente, já nós estamos habituados. Só que os calabitanos não sabem. E ele não ganhou nada. Ele perdeu a província cautelar, que o condena a pagar todo o trabalho suplementar até à decisão final de transitar em julgado. A decisão final dessa que ainda não foi tomada. O processo principal está a decorrer. A Câmara defende-se no processo principal, alegando que nós não cumprimos os prazos para o colocar. Nós não concordámos e contestámos e o processo continua a decorrer. Mas mesmo que fosse verdade que nós tivéssemos falhados com os prazos, nós poderíamos voltar a pôr a ação, porque o crime continua. Está assim sem resolução à vista este teatro de operações envolvendo a Câmara Municipal e a Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém.